Então vamos dar sequência, vamos fazer o seguinte, nós já temos o banco de dados, né, nossa base criada, eu preciso de criar uma tabela dentro dele. Então vou dar um nome aqui de tabela.php e vou criar uma tabela dentro do meu banco de dados, que tem o nome lá que nós colocamos, que foi curso PHP, o Hugo aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, duplo clique nesse arquivo, vou apagar todo o HTML dele como eu fiz no outro, e vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o bloco PHP, obviamente. Opa, que isso. Pronto. Depois que eu abrir o bloco, eu vou colocar, né, ou chamar a minha conexão. Para não perder tempo, eu vou copiar esse parâmetro aqui. Irei colar ele aqui, ó. Prontinho. Depois que eu colei ele, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, né, eu já chamei minha conexão. Não vou deixar isso aqui, não preciso de mostrar erro ali, não. Vou copiar o erro por enquanto, não. Eu preciso de criar, né, de falar em qual banco de dados eu vou fazer minha tabela. Seria basicamente isso. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada bd. E vou fazer o seguinte, ela vai receber, né, um parâmetro, uma função que chama MySQL SelectDB, que serve para quê? Para me selecionar o banco de dados em que eu vou trabalhar. Essa função aqui. Dentro dela eu vou passar como parâmetro, obviamente, o nome do meu banco de dados. Qual é o nome? Aquele que eu falei lá, curso PHP _ Hugo, que foi o que nós criamos na outra aula. E como parâmetro aqui, eu passo na inicialização do meu banco de dados, conexão. É a variável que pega ele aqui. O que mais que eu preciso fazer? Preciso também fechar o meu banco de dados aqui. Já vou fechar ele de uma vez, que é para não esquecer disso aí. Então, copio o parâmetro MySQL close aqui, né? Aplico ele ali embaixo. Pronto, fechei o banco de dados. Só que antes de fechar, eu preciso dar início à minha tabela e escolher, né, o que eu quero de parâmetros para passar dentro dessa tabela, dentro dessa coluna. Entendam, né, o banco de dados como se fosse uma planilha no Excel, e cada coluna, cada cabeçalho lá vai ser uma coluna da minha tabela. Depois eu explico melhor isso aí. Um deles eu tenho que determinar como a chave primária, que eu também vou explicar mais para frente quando chegar a hora dela. Aqui eu vou fazer uma variável chamada SQL e ela vai receber como parâmetro algumas bases da minha tabela. Qual base vai ser essa, né? Eu vou ter aqui, por exemplo, uma tabela, e lá dentro eu vou ter usuários e vários campos. Então vou colocar aqui, ó, create, né, que é o parâmetro aí, table. Vou colocar aqui usuários. Então vou criar uma tabela chamada usuários. Dentro dela eu vou passar alguns parâmetros. Deixa eu já fechar aqui os parênteses. Vou colocar em linhas distintas assim, ó, que é para ficar fácil, que aqui a gente vai separando por linha. Então poderia deixar, obviamente, o parênteses como a gente deixa sempre, mas vou deixar, né, linha sobre linha dessa forma que está. O nosso primeiro campo aqui, ele vai ser o campo código. Vamos dar o nome para ele de código. Ele vai ser de que tipo? Inteiro. Quantos valores ele vai poder ter? Vou colocar aqui mais ou menos 5. Esses valores têm que ser preenchidos? Sim. Então ele vai ser not null. Né? Como que eu quero que funcione esses valores? Ele se auto-incremente. Então, de acordo com que eu insiro vários códigos, outros códigos, ele vai passando 0, 1, 2, 3, 4 e vai se incrementando. Então ele é do tipo auto-incremente. O que mais? Ele pode ser a minha chave primária. O que é a chave primária? É a principal coluna, né, do seu banco de dados. Uma coisa importante na chave primária, depois a gente vai entender melhor ela. Só uma coisa que eu já preciso de falar de início: ela não pode se repetir. Como esse campo não tem como, ele é auto-incremento, uma hora vai ser 1, 2, 3, 4. Um campo do tipo código seria o ideal para ser uma chave primária dentro de uma tabela de um banco de dados. Então aqui sim estaria certinho. Então não tem segredo nenhum. Nome do campo, se ele é do tipo que ele é inteiro, quantos valores ele apresenta. Vou fazer um outro aqui embaixo para vocês entenderem melhor, mas aí a gente faz ele como se ele não fosse do tipo inteiro, né? Outro, por exemplo, varchar. Então aqui embaixo, eu vou separar por vírgula, eu posso ter o outro campo como eu falei. Então nome, ele vai ser do tipo varchar, que aceita qualquer tipo de caractere. Qual o limite de caracteres? 40, isso inclui os espaços em branco também. Ele tem que ser preenchido, então not null para ele também. Posso colocar aqui e-mail, né? A pessoa vai cadastrar lá o e-mail dela, também varchar. Quantos caracteres? Mais ou menos uns 90, beleza. Também vai ter que ser preenchido, não nulo ali. Idade, nosso último campo. Idade, tipo inteiro. Aqui eu coloco mais ou menos quantos caracteres vai poder ser preenchido. 3. Dificilmente alguém vai passar aí de 999 no caso. Não tem ninguém com essa idade. Então 3 ali, beleza. Aqui eu não coloco vírgula no último, que aqui finalizou, terminou ele. Então, na verdade, a nossa tabela aqui, ó, ela tá prontinha. Eu fiz assim só para ficar mais fácil, justamente para vocês entenderem aqui
cada campo que seria ali, né? Código, nome, e-mail e idade. Temos a tabela, depois nós vamos começar a preencher e passar valores para essa tabela. Um abraço e até a próxima aula.